Eu quero ler com os irmãos, no livro do Apocalipse, a partir do verso 9, do capítulo 7, livro do Apocalipse, capítulo 7, o verso 9 até o final do capítulo. Quero ler com os irmãos, é o último livro da Bíblia, para você que ainda não achou. Diz assim o texto bíblico: depois disso, eis que vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, estavam de pé diante do trono e diante do Cordeiro, trajado com vestes brancas e com palmas na mão. Em alta voz proclamavam: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono. Dos anciões e dos 4 seres viventes se prostravam diante do trono, com a face por terra para adorar a Deus, e diziam: Amém. Louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graça, a honra, o poder e a força pertencem ao Senhor, nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. E um dos anciões tomou a palavra e disse-me: este que estão trajados com vestes brancas, quem são e de onde vêm? E eu lhe respondi: meu Senhor, és tu quem sabe. Ele então me explicou: estes são os que vêm de grande tribulação, lavaram suas vestes e almejaram-nas no sangue do Cordeiro, e por isso estão diante do trono de Deus, servindo-o de dia e de noite no seu templo. Aquele que está sentado no trono estenderá a sua tenda sobre eles. Nunca mais terão fome, nem sede. O sol nunca mais os afligirá, nem qualquer calor ardente. Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, conduzindo-os até as fontes de água viva. E Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Texto bíblico maravilhoso. Desde criança nós ouvimos um hino do coral, né? Que ele falava exatamente esse texto que dizia: quem são estes de brancos vestidos? De onde vêm e quem são? Baseado nesse texto, e eu acho que é algo importantíssimo para nós refletir sobre o Apocalipse, porque o Apocalipse tem uma riqueza de imagens e de uma percepção que às vezes nem sempre a gente tem interesse em procurar entender. Mas é lindo você perceber que esse texto, ele descreve nada mais do que o que está acontecendo aqui. É um culto, mas é um culto celestial, onde a gente tem a presença de seres, de anjos, que é o nosso caso também. A presença de Deus também manifesta, mas de uma forma mais na sua plenitude. Mas o que é lindo é você ver a manifestação e a movimentação que a gente tem diante do texto, que você vê que muitas coisas acontecem ao mesmo tempo, e não há talvez uma liturgia tão organizada como a nossa, que um termina de cantar, se assenta, o outro se levanta, fala uma palavra, lê um texto, o outro prega, a gente canta depois. Parece que as coisas vão acontecendo todas ao mesmo tempo, e parece que o texto demonstra para a gente que há uma ação de Deus de uma forma tão especial e tão maravilhosa, que ela demonstra a presença de Deus de uma forma extraordinária. Eu queria falar sobre o texto do Apocalipse, antes de estar falando propriamente dito, exatamente para mostrar para a gente tentar refletir, que a gente consegue tirar coisas extraordinárias de um texto que a gente acaba abandonando ele. E a gente consegue perceber dentro de um texto que, quando a gente fala Apocalipse, a gente já está começando a pensar do céu caindo, bola de fogo, estouro, fim das coisas, e aí no meio do texto há uma descrição de um culto. Há uma descrição simples ou talvez profunda de algo que acontece em meio a essa visão que a gente tem talvez de desprezar e olhar para o Apocalipse sempre como algo futurístico e destrutivo. Mas eu olho para o texto e consigo perceber, e quero que os irmãos percebam comigo, a relação que se tem entre o culto e a relação que a gente pode vir ao culto. Eu olho e percebo que a gente tem diversos motivos para estar aqui. A gente tem diversas coisas que nós trazemos ao culto. A gente tem a exaltação, mas a gente tem um monte de problema.
E a gente às vezes usa diversas frases e falas quando dizendo, olha, a gente veio buscar a face do Senhor e não as mãos do Senhor. E a gente tenta começar a separar Deus no meio do culto, no meio da adoração, no meio dos louvores, e dizer que há uma adoração diferente para quem vem buscar a solução de um problema, para quem não deixa o problema de lado e começa a adorar a Deus. Mas parece que nesse culto não tem muito essa distinção. Tanto que tem problema, ou que está passando perseguição, quanto que já está no céu, quanto que já não tem mais problemas, que já não peca mais, entre outras coisas, estão no culto e são aceitos na presença de Deus, e a presença de Deus é acessível a todos eles. O grande problema é que nós precisamos se desvencilhar de algumas coisas que nós acabamos fazendo e querendo colocar o adorador e o verdadeiro adorador, porque a Bíblia classifica isso de fato. Mas nós, de fato, como entendemos a Deus e vemos ao culto, nós somos esses que adoramos a Deus. Em espírito, em verdade, claro, mas pode ser que a gente esteja passando por diversos problemas, pode ser que a gente esteja passando por diversas situações. E quando a gente adentra a igreja, entra aqui na igreja com os irmãos, a gente não consegue pensar em outra coisa, a não ser chorar, a não ser clamar para que Deus resolva o nosso problema o quanto antes possível, a não ser dizer que a nossa alma está abatida, aflita, angustiada. E eu estou dizendo para você que esse culto é legítimo, desde que você faça isso e perceba a presença de Deus fazendo algo e se movendo entre nós para consolar, para edificar, para enxugar as nossas lágrimas e para fazer com que isso possa ser algo que você passe na vida e não que pare você aqui, você não desenvolva, não cresça, não aperfeiçoe. Então eu olho para um texto como esse e a gente pode contextualizar de forma hipotética, mas a gente consegue ver dentro do Apocalipse que o João está tendo esta visão que nós estamos compartilhando. O João está contemplando e ele é arrebatado em sentidos e levado ao céu, e lá no céu ele começa a analisar e ver tudo isso que nós lemos. E parece que há uma questão que ele está dizendo assim, olha, depois disso, ele está no meio de uma visão de selo, de destruição, de que as coisas estão acontecendo, e aí ele para a visão e ele diz assim, olha, depois disso aconteceu algo diferente. Eu vi uma grande multidão que não podia se contar, de povos, tribos, línguas e nações vestidas de vestes brancas. E eles estavam nessa relação com as suas vestes brancas, em pé diante do trono do Cordeiro. E aí ele vai dizer, eles estão com palmas nas mãos. Provavelmente é aquela mesma ideia de Jesus entrando em Jerusalém, e Hosana, bendito seja o rei que vem em nome do Senhor, a mesma ideia de uma vitória, e entre outras coisas que está acontecendo aqui. Mas eles estão indo à presença do Senhor. João consegue ver que eles estão ali diante de um culto, adorando ao Cordeiro que está sentado no trono. Só que a distinção é que em tudo aquilo que João vê no céu, as pessoas que ele está vendo no céu são pessoas trajadas de vestes brancas. E as vestes brancas, ela tem uma série de simbolismos que a gente pode ir seguir, né? Na sequência do texto a gente vai abordar, mas eles vêm falando alguma coisa, eles vêm dizendo algumas coisas, ele vem falando alguma coisa diante do trono, e ele está dizendo assim, a salvação pertence ao nosso Deus. Ele está dizendo que está sentado no trono e ao Cordeiro. Perceba que eles vieram, prestaram culto e dizendo, olha, nós chegamos aqui de verdade porque o Senhor nos salvou. Eles estão exaltando a Deus pelo aquilo que o Senhor fez por eles, dando a eles a possibilidade de ter acesso ao trono do Cordeiro, fazendo com que eles viessem de vestes brancas, e estas vestes brancas pudessem proporcionar para eles a presença de Deus. E eles vêm dizendo, olha, a salvação pertence ao Senhor e o nosso Deus. Percebe que não há distinção entre o culto celestial e o nosso culto, porque a gente pode entrar no culto dizendo a mesma coisa. A salvação pertence ao nosso Deus. Aí você vai dizer, meu irmão, mas aqui a gente está tendo uma visão futurística do que vai acontecer depois dos tempos, e no Apocalipse 21 a mesma coisa, mas aqui também a gente ainda vive, ou já vive, a escatologia realizada, que é o já e ainda não. Nós já desfrutamos a salvação do Cordeiro, nós já desfrutamos a presença de Deus entre nós, nós já podemos celebrar que Deus se manifesta em meio ao nosso culto, e nós já podemos vir ao culto dizendo, a salvação pertence ao nosso Deus.
Então o culto celestial e o culto terreno, eles não têm muita distinção. O grande problema é que essa dimensão é uma plenitude em que nós ainda não chegamos lá. Mas nós já desfrutamos de Deus, nós já desfrutamos dos anjos ao nosso redor, nós já desfrutamos a presença de Deus que nos edifica, que nos consola. E nós podemos entrar no culto e dizer: a salvação pertence ao Senhor nosso Deus e ao Cordeiro. Porque o que é isso? Isso é um motivo pelo qual nós nos reunimos, que é o mesmo motivo pelo qual eles se reúnem. Só que eles estão dizendo: o que nós estamos fazendo aqui, e nós só estamos aqui, só podemos ser aceitos aqui por causa do Senhor nosso Deus e por causa do Cordeiro. Então o que é isso, meus irmãos? Nada mais do que a mesma coisa que nós fazemos, nada mais do que a mesma relação entre Deus, os seres celestiais e a humanidade, que ela tem só uma aparente, vamos assim dizer, distinção, mas quando nós dobramos os nossos joelhos, como que foi feito aqui, quando nós adentramos a igreja, as pessoas costumam ter uma briga com isso, porque diz assim: vamos adentrar a presença de Deus. Aí vem o outro e diz: você vai adentrar a presença de Deus como se Deus é onipresente. Por que é que a gente tem que fazer essa distinção? É só uma forma de nós expressarmos que agora nós vamos prestar culto a Deus, estaremos fazendo algo e esperamos que a presença de Deus se manifeste de forma diferente do que a presença no dia normal, no cotidiano, em que às vezes a gente não está atento com as coisas. A gente às vezes não separa um tempo para dizer: agora eu vou prestar um culto ao Senhor, porque a vida está acontecendo e está correndo. Mas aqui a gente espera que Deus, por meio das pessoas, por meio da nossa comunidade, por meio dos louvores comunitários, Deus se manifeste de uma forma extraordinária. Deus faça algo que venha a ser diferente do meu culto doméstico, por exemplo, da minha oração dentro da minha casa. Eu espero que Deus faça com que aqui, a expressão do corpo de Cristo, Deus se movimente entre nós e faça de fato com que nós possamos dizer: só estamos aqui porque a salvação pertence ao nosso Deus e ao Cordeiro. Só podemos fazer o culto, só podemos prestar louvor, só podemos dobrar os nossos joelhos e saber que Ele nos aceita por conta disso. Então nós chegamos à presença de Deus e nos apresentamos e dizemos assim: olha, louvado seja Deus porque a salvação nos alcançou, porque temos um Salvador com o que nos amou de tal maneira, e Ele ainda faz muito mais coisas do que somente nos levar para o céu. Ele está presente no meio de nós, por mais que às vezes a gente deixe de lado isso, mas Ele age na nossa história e Ele intervém nas coisas que nós estamos buscando. E meus irmãos, a coisa mais difícil e a coisa mais comum que nós fazemos é sempre essa distinção entre as coisas espirituais e as coisas materiais, e é difícil de separar, porque sempre a gente consegue dar mais tempo para as coisas que são daqui, materiais, aquilo que a gente espera da vida e quer conquistar. Mas Deus intervém nas nossas coisas materiais também. Deus está lá diante dos nossos trabalhos, fazendo com que a gente consiga administrar adequadamente. E aí quando a gente vem para o culto, a gente tem que se lembrar dessas coisas. Quando você vem para a presença de Deus, você precisa relembrar as bênçãos que o Senhor Deus fez por você e faz. E tudo aquilo que você faz e percebe, você consegue dizer aqui na presença de Deus: ó Senhor, louvores e glórias e adoração e honra pertencem ao Senhor. Porque o que eles estão deparando, ou o que o João começa a descrever a carta, é para pessoas que são simples. Não pense o cristianismo primitivo, de fato era um monte de pessoas que tinham a condição que a gente tem hoje, por exemplo. Aqui eram pessoas simples, eram as pessoas pobres, que passavam por dificuldades, não tinha a condição que a gente tem, mais do que a gente merece, e pode compartilhar com as pessoas. E aí de repente ele vem com problemas, com situações, com dificuldades, e ele está expressando isso. As pessoas vieram e estão dando mais importância à salvação e ao Cordeiro e a Deus que está sentado no seu trono do que a adversidade da vida, do que os problemas que a vida apresenta. Eles conseguem de fato perceber e descrever num culto que há uma salvação, e nós precisamos, ou nós podemos dar louvor a Deus por conta disso.
Então, se há uma necessidade de nós fazer alguma coisa, e se há algo que precisa ser lembrado, é isso. Tem um motivo para adorar a Deus hoje? As pessoas dizem, eu tenho diversos motivos, mas esse aqui tem que ser o principal. É necessário que ele seja o culto principal. É necessário que a gente entenda que a gente só é aceito na presença de Deus por conta disso. Porque senão a gente começa a ter diversas dificuldades dentro da relação cristã. O texto bíblico vai continuar a descrição desse culto que está acontecendo. E todos os anjos que estavam ao redor do trono, dos anciões e dos 4 seres vivos, prostravam-se diante do trono, com a face por terra, para adorar a Deus. Perceba a movimentação no culto. Uns estão aqui chegando de veste branca, outros estão prostrados diante de Deus. Não há, de fato, uma organização como assim, todo mundo dobra o joelho, depois todo mundo fica de pé, depois todo mundo senta. Há uma movimentação, há um culto, não um culto parado. Há uma ação de Deus dentro da relação com a adoração, em que o Espírito Santo parece que move e faz com que as coisas vão acontecendo. Como a gente diz, dobre o seu joelho, fique de pé, ore do jeito que você quiser. Ou seja, seja esse espontâneo nesse momento de adoração. Não há uma forma, um padrão que ele está dizendo aqui. A gente precisa deixar com que os nossos desejos aflorem diante da nossa contemplação de Deus. Ele contemplou a Deus, o que ele conseguiu fazer? Ele só conseguiu dobrar o joelho, enfiar a cara no chão e dizer, olha, louvor e glória e adoração e sabedoria seja dado ao nosso Deus. Diante da manifestação da presença de Deus e da glória de Deus e da presença que já sentimos aqui nessa noite, qual é a nossa reação de fato? Qual é a espontaneidade que surge diante de nós? A gente dobra o joelho, a gente levanta a mão, a gente grita um glória a Deus. O que é que a gente faz? Irmão, eu não faço nada porque a gente precisa ser educado. Não estou dizendo que você não precisa ser educado, eu estou dizendo que no céu há uma movimentação. Eu estou dizendo que aqui há pessoas que estão tendo algum tipo de desejo de demonstrar, diante daquilo que ele vê em Deus, uma relação com Deus. Olha, eu estou aqui totalmente olhando para Deus e não sei o que fazer, eu sou um miserável, o que eu faço? Me jogo no chão, peço misericórdia, põe a cara no chão e pronto. Mas não, parece que as coisas são distintas. Esses camaradas que estão aqui com a face no chão não são demonstrados que foram redimidos, que lavaram as vestes do sangue. Não temos seres viventes aqui. Também não diz que pecaram, que são redimidos. O que é que demonstra? Que eles estão com a cara no chão diante de Deus. E judeu nenhum se prostra diante de alguma pessoa que não seja quando ele reconhece que é Deus. Agora a relação é de fato essa conosco. Meus irmãos, Deus está presente entre nós e entre outras coisas. E qual está sendo o nosso desejo diante disso? Como é que externamos a nossa alegria? Por diversas vezes nós falamos, meu irmão pula, grita, corre no meio da igreja. A gente de fato condena isso. É verdade, mas pode ser uma demonstração de alegria de alguém porque sentiu algo que você e eu não sentimos. Pode ser uma alegria que alguém está demonstrando por sentir algo que nunca sentiu na vida. E aí você está dizendo, você está motivando a gente a pular. Não quero motivar ninguém a fazer nada. Eu quero só dizer para você que eu preciso externar algo quando eu sinto a presença de Deus e quando eu percebo Deus presente. Alguma coisa precisa brotar de nós. Algo precisa sair da minha boca, do meu corpo, e me prostrar, pôr a cara no chão, glorificar alguma coisa. Porque parece que ele está fazendo uma dinâmica de culto aqui. Uma liturgia pode ser falada aqui. E aí o camarada diz assim, olha, o João diz assim, e diziam uns aos outros, veja o que eles estão falando. Uns estão dizendo, a salvação pertence ao nosso Deus, e os outros estão dizendo, amém. O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graça, a honra, o poder, a força, pertence ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Olha que coisa linda, que forma de exaltar Deus tão maravilhosa. É de fato você olhar e falar assim, meus irmãos, há motivo de agradecer a Deus pela forma que Deus trabalha, pela sabedoria de Deus. Sabe aquela coisa que você começa a analisar na vida e fala assim, poxa, a minha vida foi destruída.
Eu felizmente tive o prazer de ouvir minha irmã cantar hoje e lembrar desse hino de quando a gente era muito pequeno, né? Esse hino aí deve ter muito tempo atrás. Não vou nem citar a idade para não comprometer ela, só ela, eu de forma alguma. Muito tempo, provavelmente 1990, alguma coisa assim, né? 92, alguma coisa assim. É muito tempo e a gente lembra que as lembranças que a gente tem do louvor não está relacionada propriamente com a letra do hino. Nesse caso, está relacionado com os sofrimentos que a gente passava neste momento. E quando a gente lembra, o passado ressalta, né? E aí a gente olha para lá e a gente diz coisas que eram para ter acabado com a nossa vida. Hoje a gente olha e fala assim: a sabedoria de Deus fez coisas que nós nunca imaginávamos. Conduziu por caminhos que nós falávamos, esse é um caminho errado. Deus podia achar outra forma de trabalhar, mas aí quando a gente vê a conclusão do que o Senhor Deus fez, a gente diz, não tinha outro caminho senão o caminho de Deus. Não há como não olhar e não dizer, a sabedoria de Deus precisa ser exaltada, diante daquilo que Ele trabalha e faz nas nossas vidas. O caminho que Ele vai conduzindo parece que é um caminho em que a gente não está entendendo nada, não vê uma luz na frente, só vê uma luz do chão para o próximo passo, e a gente vai seguindo como que se no escuro. Mas quando a gente vê a obra de Deus completa, que é o caso, o que a gente faz? A gente diz, olha, louvores, honra e glória seja dado ao nosso Deus. Por quê? Porque a gente viu que Deus tem sabedoria. E o que a gente precisa fazer, meu irmão? Eu acho que os dias que a gente vive são dias de tanto ódio, de tantas indiretas em redes sociais, de tanta coisinha de um mandando coisa para o outro e batendo, mas não tem ação de graças, né? Não tem ódio, mas não tem ação de graças. Um ou outro que levanta lá no dia e põe louvado seja Deus pelo dia, pela saúde, pela vida. Mas eu preciso olhar para o texto e dizer, olha, nós estamos contemplando a presença de Deus entre nós e há em nós um desejo de prestar ação de graças ao Senhor. Há em nós um desejo de dizer, Senhor, olha, de fato eu não era para estar aqui hoje. O rumo da minha vida era outro. Eu ia parar em outro lugar. As pessoas sabiam que não ia dar certo a nossa vida. As pessoas sabiam que pelas nossas condições, pelos nossos desejos, por como era a nossa personalidade, pelo caminho que a gente ia, pelas pessoas que nos influenciavam, não era para nós estarmos aqui, porque nenhum daqueles outros estão aqui com a gente. Todos eles foram embora, mas o Senhor te trouxe aqui hoje, meu irmão, para dizer para você que Ele fez coisas extraordinárias, mas diante das coisas extraordinárias que Ele fez, qual é a sua ação hoje? Precisa ser ações de graça, precisa ser gratidão, precisa ser louvado seja o nosso Deus. Não há quem seja como o nosso Deus. Há um coração contrito e quebrantado que regozija as ações de Deus nas nossas vidas. Em vez de nós ficarmos olhando e dizermos assim, o irmão não está muito legal hoje para pregar, né? O louvor, o ministro. Meu irmão, venha com ações de graça, venha agradecendo, e chega aqui a gente dá o braço um para o outro, e todo mundo vai cantar junto, e agradecer a Deus pelos benefícios que Ele nos tem feito. Agora, o texto vai adiante, e ele vai dizer a honra, o poder, a força pertence ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Aí parece que o culto dá uma parada, né? Parece que alguém interrompe, toma a palavra, aí chama um dos anciões, tomou a palavra e disse, esses que estão trajados com vestes brancas, quem são eles? De onde eles vieram? Aí o João está conversando com o ancião, e o ancião pergunta para ele, quem são esse pessoal que está chegando aí de vestes brancas?
Ele está dizendo assim, ó, eu estou chegando no céu agora, como o João está falando quase isso, estou chegando aqui agora, você está dizendo para mim quem é o quê? É você que precisa dizer para mim o que é que está acontecendo aqui, quem são as pessoas que se chegam. Ele está dizendo, eu não sei, é o Senhor que sabe. Ele está dizendo, então, ele lhe explicou, estes são os que vêm de grande tribulação, lavaram as suas vestes e almejaram elas no sangue do Cordeiro. Perceba, meus irmãos, o texto. De fato, aqui há um apoio. O Apocalipse todo dá um apoio para aqueles que foram martirizados, aqueles que sofrem por causa do Evangelho, entre outras coisas, e pode estar aqui junto com esses também. Mas o texto não mostra, e o culto aqui não expõe nenhum outro tipo de pessoa lá no céu. As pessoas estão todas aqui, de vestes brancas. Nós lemos aqui alguns versículos atrás, povos, tribos, nações e línguas que não podiam se contar. Eles estão como de vestes brancas. Então não é a tribulação que vem, o problema que passa, que vai identificar. O que identifica é as vestes brancas e o sangue do Cordeiro, que lava todo mundo, indiscriminadamente, com problemas por causa do Evangelho ou com problemas da vida, com dificuldades que se acometem no dia a dia, com perseguição porque você é crente ou não. Não importa, importa que você tenha os seus vestes lavadas do sangue do Cordeiro. Então o texto ressalta e diz assim, olha, tem uma grande multidão aí que chegou, de vestes brancas, que fazem parte desse culto. O grande problema é que você e eu precisamos ter essa percepção, que você não está no culto aqui de veste suja, que você não vem para a presença de Deus com mancha nas roupas. O culto aqui é o mesmo simbolismo do nosso culto aqui. Quando você chega na presença de Deus, o Senhor já lavou os seus pecados, já estamos de vestes brancas, já estamos na presença de Deus. E por que é que a gente fica pensando nessas coisas? E de fato o texto é lindo, o hino é lindo, porque não há condenação para quem está em Cristo Jesus, que tiveram as suas vestes alvejadas no sangue do Cordeiro. Então quando você adentra a presença do Senhor, elas já estão brancas, elas já estão limpas, porque se não tiver limpa, não entra. Porque se o sangue do Cordeiro não lavar, não entra. Então adentrou, está na presença de Deus, meu irmão, façam o culto ao Senhor, preste a Ele um culto que lhe é devido, dê a Ele ação de graças, dê a Ele louvores, se puder, põe a cara no chão, faça algo que o Senhor Jesus olhe para nós e diga assim, de fato, há um povo ali me adorando como adora no céu, adoram na terra, e Deus se move no meio de nós, e a presença de Deus é percebida. Agora a gente olha para tudo isso e a gente diz assim, não, mas isso vai acontecer no porvir, eu almejo que aconteça no porvir, mas eu quero desfrutar agora, eu quero poder sentir a presença de Deus, é hoje. Não é amanhã vou me preparar para a presença de Deus, não é agora, meus irmãos. O sangue de Jesus já nos lavou, já estamos purificados, vestes brancas, estamos na presença de Deus. Então o texto segue, ele vai dizer assim, olha, eles têm as suas vestes alvejadas e lavadas no sangue do Cordeiro. Por isso, veja, porque tem as suas vestes lavadas e o seu sangue purificados no sangue de Jesus, por isso estão diante do trono de Deus, servindo-o de dia e de noite. Aquele que está sentado no trono estenderá a sua tenda sobre eles. O texto é maravilhoso, o texto é rico, porque ele vai dizer assim, olha, ele vai estender a tenda. Parece que é de fato a imagem de um templo, em que a presença de Deus está ali, fechada, e eles se achegam à presença de Deus, e Deus abre a presença de Deus, estende o templo. Deus faz morada nessas pessoas que se achegam à sua presença. Nesses que têm as vestes brancas e purificadas no sangue de Jesus, eles têm acesso a essa presença que, entre aspas, em algum momento da história estava velada. Mas o sangue de Jesus estende o templo de Deus a nós e traz a sua presença. Só que nessa ocasião, eles estão ali
E ele vai dizer assim: olha, nunca mais terão fome, porque eles estão na presença de Deus. E nunca mais terão sede. E ele ainda vai dizer mais: nem o sol mais o afligirá, e nem qualquer calor ardente, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Olha a riqueza e a imagem por trás do texto, e você vai começar a perceber toda essa relação com o Êxodo, toda a relação no cuidado do Senhor, toda a relação em que Deus vai conduzindo o seu povo, protegendo, guiando, cuidando com coisas básicas da vida, como fome, sede, o calor afligindo, o sol afligindo eles. Ele está dizendo: agora que vocês estão na presença de Deus, essas coisas não afligirão mais vocês. O grande problema é que a gente vai dizer assim, de fato a interpretação atual do texto é um problema, porque você vai dizer assim: no porvir de verdade nós não vamos ter fome, outro corpo, outra vida, outro lugar, entre outras coisas. Mas como é que a gente vai entender o texto hoje e dizer assim: olha, hoje você não vai ter fome, hoje você não vai ter sede, hoje Deus não vai deixar faltar? A gente falta as coisas. Pode ser que amanhã a gente tenha uma crise e tenha dificuldade. Eu não vou falar isso que o texto está dizendo, porque o texto não está dizendo isso. O grande problema é que a presença de Deus, ela é algo que promete dar para a gente muito mais do que a fome e a sede. Ela é de fato aquilo que o Fernando pregou: nem só de pão viverá o homem. Ela transcende essa necessidade básica da vida. E você é capaz de dizer assim: mesmo não tendo o alimento, eu tenho a presença de Deus, eu me alimento do Senhor, eu sou capaz de suportar, superar a adversidade, mesmo não tendo. Então qual é a diferença de ter muito ou de não ter? A diferença é ter a presença de Deus. A diferença é crer que o Senhor vai suprir. A diferença é se manter sentindo a presença de Deus e buscando-a, a fim de que Ele faça com que a gente suporte a fome, a sede, o sol afligindo, as adversidades da vida e entre outras coisas. Mas isso só acontece de que forma? Estando na presença de Deus. Ele vai dizer aqui, olha: porque o Cordeiro que está no meio os apacentará. Perceba que há uma lógica no texto distinta, porque cordeiro não apacenta. A figura de um cordeiro é uma figura, como a ovelha, é uma figura que não serve para se guiar a si mesmo. Ele não consegue se autoconduzir, ele é um animal dependente. E você coloca a figura de um cordeiro como aquele que apacentará as ovelhas, que apacentará o povo de Deus. A figura do cordeiro não serve para apacentar, não serve para guiar. Você está dizendo: por que é que a figura do cordeiro está aí? Porque ele está lembrando que aquele que morreu na cruz do Calvário ressuscitou para apacentar o povo de Deus. Aquele que estava lá como um cordeiro afligido, imolado, mudo, é quem? É quem vai estar sentado no trono, onde nós vamos prestar culto a Ele eternamente. Então nós já desfrutamos como? Quando estamos na sua presença e lembramos das suas ações e dizemos: de fato o Cordeiro está vivo, e nós já podemos fazer um culto de ceia, e nós já podemos lembrar de Deus glorificado, sentado à destra de Deus Pai, como viu Estevão, no momento de aflição, ele diz: eis que vejo o céu aberto. E Jesus Cristo estava onde? Lá sentado à destra de Deus Pai. O que a gente faz com isso? Presta culto, meu irmão. Adora, se rende. O grande problema é que o texto, ele mostra para a gente também figuras do Antigo Testamento. Porque dizer que o Senhor nos apacentará é a mesma figura do Salmo 23. Porque o Senhor é o meu pastor, e de nada tenho falta, ou dele não tenho falta. A grande coisa e a coisa linda é você perceber que é a mesma coisa, porque Ele os conduzirá à fonte de água viva. E o texto vai dizer que Ele nos conduzirá a pastos verdejantes, a águas tranquilas, refrigera a minha alma. É a mesma figura do Salmo 23. E o que é maravilhoso você perceber é que a visão do céu de João é a mesma coisa que nós estamos enfrentando no dia a dia. O reino de Deus
onde nós fazemos já parte, é onde Ele precisa nos conduzir. Perceba que é a mesma semelhança. É o lugar onde o Cordeiro reina. E estando Ele governando a sua igreja, Ele conduz a igreja. É Ele que precisa conduzir a igreja. É Ele que precisa ser o meu pastor. E essa é de fato o problema da adoração e da rendição a Deus. É quando você vai para os problemas da vida, e você encontra um problema na vida, e você se rende, mas não se deixa ser apacentado. Render-se a Deus é o mesmo de dizer: Senhor, a rédea, da minha vida está em suas mãos. Guia-me, apacenta-me. Aqui é a dificuldade da nossa vida, porque a gente tem a capacidade de raciocinar, e aí a gente, na hora de prestar culto a Deus, a gente se rende, mas na vida a gente não está rendido. Na vida a gente está se auto-apacentando, e a gente está dizendo: olha Deus, o Senhor precisa me apacentar lá na igreja talvez, nos meus dons espirituais talvez, no ministério. Agora aqui na minha vida a rédea e quem apacenta sou eu, minha família, meus filhos, e entre outras coisas. Então quem dera, meus irmãos, eu pudesse ser capaz de me render ao Senhor de fato, e prestar um culto que lhe é devido, e dizer: olha, o Senhor está no trono aqui da igreja, das nossas famílias, do nosso coração. É Ele que está sentado lá. É o Cordeiro de Deus, que pagou os nossos pecados, nos deu vestes brancas e que conduz a nossa vida. Mas Ele está conduzindo a nossa vida para onde? Para a fonte de água viva. É muito importante, meus irmãos, você perceber essa clareza e essa facilidade de imagens e linguagens do texto que a gente ouve no dia a dia. As águas vivas que estão dentro de nós, aquilo que nós recebemos, aquilo que a gente crê e que a gente fala e que sacia a sede das pessoas. Nós somos um tipo também de Cristo apacentador, que conduz pessoas, que a sua palavra tanto pode amaldiçoar alguém e fazer com que a pessoa se perda, como pode abençoar e dar um rumo para a pessoa, e a pessoa nunca mais se perder na vida. Então conduzimos e estamos sendo conduzidos para onde? Para pastos verdejantes, para águas tranquilas, ou estamos sendo levados pelo governo do mundo? O texto vai seguir e ele vai chegar a dizer: e Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Eu acho que não existe uma expressão de amor mais linda do que essa expressão. Aí você vai dizer: de fato a gente precisa pensar no que nos leva a chorar. De fato, o Senhor Jesus não fez o homem para sofrer. Deus não tem prazer que a gente chore por tristeza. Deus não se alegra com o sofrimento dos homens. Deus não está no céu olhando para quem sofre e dizendo: isso, é isso mesmo que eu fiz você. Não, você tem que pagar mesmo pelos seus... Deus não está assim no céu, ou entre nós. A Bíblia diz que Deus pretende enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Na verdade, numa forma glorificada e para o fim das coisas, é de fato não chorarmos mais. Mas para os nossos dias atuais, como é que nós poderíamos dizer que Deus pretende enxugar dos nossos olhos toda lágrima? É lindo, porque Ele não está dizendo que não vai chorar mais, não vai ter problema mais. Ele está dizendo: eu vou enxugar dos teus olhos toda lágrima. A questão é que Deus estará presente em toda lágrima. E quem é aquele que enxuga a lágrima? Não é aquele que resolve o problema e diz: não tem mais problema. Quer dizer que Ele vai estar lá no momento da lágrima, na maior aflição da sua vida, onde você está chorando muito. Deus vai estar lá secando a sua lágrima. Deus vai estar lá enxugando o seu pranto. Deus vai estar lá se fazendo presente. É muito mais do que prometer resolver o seu problema.
É muito mais do que dizer, olha, não vai ter mais pranto, não vai ter mais dor, você vai ser levado ao céu, acabou o problema. É dizer, estarei com você presente sempre. Não vou deixar você nunca. O Isaías vai dizer quando ele diz, você é meu povo, que eu te elegi e jamais te rejeitei. Olha o texto, ele dizendo, olha, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Parece que quando a gente está nesses momentos, as pessoas não dão importância para a gente. Alguns diziam assim, nossa, mas estavam passando esse problema, e é para tanto, não é? Você não já teve esse, você está muito triste por causa de alguma coisa, alguém olha para você e fala assim, mas precisava de tudo isso? Precisava chorar tanto? Precisava ficar tão triste? Precisava. A Bíblia não está dizendo que Deus está medindo o quanto que a gente chora de acordo com o nosso sofrimento. A Bíblia está dizendo que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A Bíblia também não está dizendo se você está chorando por causa que foi você que fez algo de errado. Deus não vai estar lá porque é problema seu, foi você que fez. Deus não está dizendo isso. Ele está dizendo que vai estar lá enxugando dos seus olhos toda lágrima. Não importa qual seja a origem, não importa qual seja o motivo. Agora o grande problema é que a gente precisa vir para o culto e saber que o Senhor está aqui para enxugar os nossos olhos. E eu vou contar um episódio aqui de logo quando nós casamos, e a Suelen vai se lembrar disso. Nós casamos e naquela época, um culto sempre muito pentecostal, e a Suelen é sempre emotiva. E a Suelen chorava muito no culto, eu falava assim, linda, para de chorar, pelo amor de Deus. Ela falou, por quê? Porque vão achar que eu estou te batendo. Que você vem para o culto e chora, está arrependida que casou, está chorando tanto, que pelo amor de Deus, o que eu fiz da minha vida? Fala para ela, para de chorar no culto, pelo amor de Deus. Não é isso, meu irmão, não é isso que eu preciso fazer, não. Para, o que vão pensar de mim? Estou chorando demais. Não, meus irmãos, de fato, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Eu vejo, ao estudar, eu imaginei na minha cabeça, Deus presente no momento do pranto, do choro, da agonia, da angústia da alma, e secando os olhos da gente. Você imagina que expressão maravilhosa, quando você tem uma pessoa que você ama muito, e você está muito triste, e a pessoa não sabe o que fazer para fazer você parar de chorar, e começa a enxugar as suas lágrimas e te abraça. Ela não está resolvendo o problema. Ela não está mudando a situação da vida, mas ela está ali, te abraçando, enxugando suas lágrimas. Pelo amor de Deus, não fica assim, não sabe o que fazer. Deus sabe o que fazer, mas está dizendo, eu vou enxugar, eu vou estar lá. Você vai estar na minha presença neste momento, e eu vou enxugar de fato as suas lágrimas. O grande problema é que eu tenho que vir para o culto assim. Não vamos se recompor, que é isso, chorar? Nós somos homem, né? O homem não chora. A gente já está aqui, ó, já fiz, você mantém a pose. Quando a água dá, você dá aquela levantada aqui no olho, aqui, ó. Porque aí a lágrima, né, fica empoçada no olho, você dá aquela levantada, respira, né, muda o foco e baixa a cabeça, não cai uma lágrima. Já fiz isso hoje aqui no culto. Um hino lindo, a presença de Deus se manifestando, eu quase chorei, mas eu dei aquela segurada. Meus irmãos, não faça isso. Se derrame na presença do Senhor, porque Deus está aqui para fazer isso de fato, enxugar as nossas lágrimas. Aí a gente fala, o que a gente precisa fazer de fato é o que eles estão fazendo aqui, ó. Eles estão diante de um Deus que está fazendo coisas extraordinárias. Eles estão diante de um Deus que Ele está dizendo, olha, honra, poder, glória, sabedoria e poder e glória, e esse Deus vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Você está percebendo a grandeza do nosso Deus preocupado com a nossa lágrima? Era para Ele dizer assim, você acha que eu vou me preocupar com o seu sofrimento? É problema seu, se vira aí. Você acha que eu vou estar presente na hora da sua dor? Você acha? Mas Ele está dizendo, olha, Deus enxugará. Parece que é desconexo a coisa. Parece que a gente está vendo uma maravilha, uma coisa extraordinária acontecendo, anjos incontáveis, pessoas de vestes brancas, adoração, e aí parece que cai de paraquedas a lágrima no meio da conversa, mas Deus vai enxugar seus olhos toda. Mas no culto, lágrima, a gente tem, né?
Eu quero dizer para os irmãos que Deus se importa com coisas simples que a gente faz, que a gente deixou de fazer também. A gente deixou de chorar na presença de Deus faz tempo. A gente abordou uma coisa esquisita. Eu estava lendo em casa e parecia que as coisas que eu via eram um culto desordenado. Um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Você não vê isso no culto, na leitura? Você não percebe? O Isaías viu a presença de Deus. O que estava acontecendo na presença de Deus? Tinha 6 anjos que voavam para lá e para cá. Um dizia santo, santo, outro dizia santo. Mas que organização que tinha naquilo dali? Não, peraí, eu estou dizendo santo, santo agora. Fica quieto aí. É minha vez. Não tinha essa ordem litúrgica. Havia um movimento no culto. Havia uma espontaneidade no culto. Havia ações de graça. E olha, desculpe meus irmãos, eu não consegui ver mais do que uma ação sobrenatural de um culto pentecostal, em que as pessoas se movimentavam no culto, em que as pessoas permitiam o choro, a ação de graça, a cara no chão. Eu não vi outra coisa. Eu não consegui enxergar a nossa igreja, o nosso culto aqui, E eu fiquei agoniado porque eu pensava, como é que a gente não enxerga a liberdade do Espírito Santo? Se alguém pôr a cara no chão dos nossos lados, a gente vai dizer, ixi, santão, para que isso? Não precisa. Não é isso que a gente vai fazer, mas meus irmãos, permita a ação do Espírito Santo e o mover de Deus. E a espontaneidade, quando chegarmos ao culto e um hino como cantamos. Mas não pode, não dá, não cabe aqui, né? O que vão pensar de mim? E como é que fica o nosso culto? Como é que ficam as experiências estáticas? Como é que ficam as coisas sobrenaturais? Como é que eu posso dizer que há anjos voando aqui dizendo santo, santo, santo? Não pode falar de anjo, meu irmão, cala a boca. Mas o texto bíblico está dizendo que na presença de Deus tem 4 seres viventes, tem anjos, tem ancião, tem pessoas de vestes brancas vestidas, e eles estão falando. Então quem dera ao Senhor Jesus hoje, por meio do teu Espírito Santo, fizesse um mover de Deus entre nós, e a gente pudesse mudar a nossa relação com o culto, a gente pudesse fazer uma liturgia mais à vontade, a gente não ficasse preso em 2 hinos, não pode passar o horário. Deixa a coisa acontecer, deixa Deus fazer. Um culto ou outro sem pregação não mata ninguém. O grande problema, meus irmãos, é que a gente tem as diversidades da vida. A gente tem os problemas passados em cultos que excederam, abusaram da gente espiritualmente. Fizeram coisas, falaram coisas. E aí a gente vem para cá, todo mundo aqui, amarradinho. Língua estranha, querido. Como é que fica o nosso culto, meus irmãos? Então quem dera o Senhor hoje pudesse fazer algo extraordinário conosco. Quem dera a Deus pudesse tocar as nossas vidas e você e eu perceber que o Senhor Jesus está no meio de nós. O Senhor está no meio de nós para tirar as angústias da nossa alma. O Senhor está no meio de nós para receber a nossa adoração. O Senhor Jesus está no meio de nós para receber as nossas ações de graça. O Senhor Jesus está aqui entre nós para fazer aquilo que você veio buscar aqui. Meu irmão, não pode dizer o que você veio buscar não, porque é errado. Mas você veio buscar alguma coisa e eu espero que o Senhor Jesus te dê. Que seja um milagre, a cura, uma porta de emprego, algo extraordinário, mas eu espero que o Senhor lhe dê isso. Eu espero que Deus faça algo diferente entre nós, porque a gente está descambado de verdade. Não pode pregar a teologia da prosperidade, então a gente não pode falar de dinheiro nunca na igreja, porque se dizer que Deus vai te abençoar, olha, a teologia da prosperidade, o irmão descambou, hein? Se falar de mover do Espírito Santo, irmão, está querendo transformar a nossa igreja no quê? Na bagunça do culto? A gente está assim descambado. Mas quem dera a Deus hoje fizesse algo novo. Tá bom, não vamos para aquele exagero, mas faça alguma coisa.
Deixa Deus agir de alguma forma, para que a gente diga: olha, eu me lembrei daquele culto que eu experimentei a presença de Deus como nunca antes. Parecia que de fato Deus estava do meu lado, enxugando as minhas lágrimas. Do que a gente sair do culto e culpando as pessoas e dizendo: Deus não se manifestou porque, olha, faltou muita oração lá hoje. Meus irmãos, não, de forma alguma. Eu peço que você, em nome de Jesus, deixe Deus se manifestar no nosso culto hoje. E que Deus esteja presente e receba a nossa adoração.